Fala galera esperta, beleza? É um prazer imensamente ter você aqui no canal Biologia Máxima. Me chamo Ladiel e hoje nós vamos estudar sobre tecido epitelial. Então segura a sintonia, não perde o tom e vem comigo. Vamos embora! Bom, primeiramente, para a gente aprender e entender tudo sobre tecido epitelial, se faz necessário, fera, que você tenha em mente as principais características desse tecido, tá certo? Estamos começando um módulo de histologia, que é nada mais, nada menos que o estudo dos tecidos. E esses tecidos no nosso corpo, eles são classificados basicamente em 4 tipos. É o tecido epitelial, que nós vamos estudar hoje, o tecido conjuntivo, que tem vários outros tipos de tecidos associados a ele, o tecido muscular e o tecido nervoso, beleza? Hoje vamos sobre tecido epitelial e está aqui comigo diretamente as características que você precisa saber. Tá lá. Primeira característica do tecido epitelial, as suas células, elas são justapostas. O que é isso? As células, elas são muito unidas entre si. Normalmente as células do nosso corpo, elas são um pouquinho afastadas. A do tecido epitelial é o único tipo de tecido que tem as células bem juntinhas e bem unidas. E isso faz com que a ausência desse espaço que existe entre uma célula e outra não tenha a matriz extracelular. Em muitos livros, essa matriz extracelular é chamada de substância intercelular. Para você entender bem o que eu estou querendo dizer, fera, é muito simples. Você imagina uma parede, beleza? Você imagina uma parede. Essa parede é feita de tijolos e cada tijolinho desse é uma célula. O espaço entre um tijolo e outro é preenchido por cimento, exatamente, cimento. Esse cimento seria a substância intercelular. Vai servir para preencher um espaço vazio entre uma célula e outra e ao mesmo tempo vai permitir a adesão, a aderência entre as células. O tecido epitelial, ele não tem esse cimento, ele não tem essa substância intercelular ou matriz extracelular, que é a mesma coisa. O tecido epitelial tem células justapostas, bem unidas uma entre a outra. Muitos autores falam do glicocálice ou glicocálix. O que é isso? É uma cadeia de carboidrato que fica em cima do lipídio da membrana plasmática ou da proteína da membrana plasmática. E esse glicocálice ele serve para permitir o reconhecimento entre uma célula e outra. Então, muitos autores falam apenas que esse glicocálice é a substância intercelular entre essas células. Beleza? Tranquilo? Mas o que você precisa saber é que praticamente não existe substância intercelular. Não existe matriz extracelular. Outra característica extremamente importante é essa aqui, avascular. O tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos. Nós sabemos muito bem que é a presença desses vasos sanguíneos que vai levar sangue às nossas células, que vai levar sangue aos nossos tecidos. E esse sangue vai estar extremamente rico de oxigênio e nutrientes para que as células façam o seu metabolismo. Ladiel, se o tecido epitelial ele não tem vasos sanguíneos, como é que essas células vão se nutrir? Como é que essas células vão respirar? Tudo isso é feito pela lâmina basal a partir de um tecido que tem embaixo dela. A lâmina basal, essa parte em azul, olha bem para esse esquema aqui, está muito show de bola. Essa parte em azul, ela está em cima de um outro tecido, que é o tecido o quê, senhores? Conjuntivo. Este tecido conjuntivo, ele já tem vasos sanguíneos. Então esse tecido, ele recebe nutriente e recebe oxigênio. O excesso de nutrientes e oxigênio desse tecido passa para o tecido epitelial por um processo que a gente chama de difusão. Então o oxigênio e o nutriente vai chegar sim lá no tecido epitelial e essas células elas vão se nutrir. Tranquilo, galera? Mais na frente a gente vai falar sobre a pele e aí você vai entender melhor o que é que eu estou querendo dizer aqui, tá? Mas vamos lá. Enfim, o que a gente precisa, na verdade, também ter em mente é que muita gente confunde essa lâmina basal com membrana basal. É diferente, muito diferente. A lâmina basal ela é feita basicamente por 2 tipos de proteína. Uma proteína chamada de fibronectina
deixa eu ajeitar aqui, tá? Uma proteína, aqui ó pessoal, eu acho que vai dar pra ver, ó. Essas proteínas que ficam na membrana basal e atravessam o tecido epitelial. Isso aqui é uma proteína chamada de fibronectina. Essa fibronectina, ela tem a função de agarrar o tecido epitelial. Outra proteína que faz parte dessa lâmina basal é o colágeno, colágeno 4. Tranquilo? Já as fibras reticulares, elas fazem parte do tecido conjuntivo, tá? Que é o tecido que está embaixo do epitelial. Tudo bem. E essas fibras reticulares, elas também são feitas de colágeno. Só que nesse caso aqui, o colágeno tipo 3 e o colágeno tipo 6. Beleza? São esses dois tipos de colágeno. Essas fibras reticulares, elas são feitas por umas células que nós temos no tecido conjuntivo, chamada de fibroblasto. A gente vai estudar também quando estivermos falando de tecido conjuntivo, que por sinal é a nossa próxima aula. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos nessa. Olha bem para aqui, continua. Pensando bem o seguinte. Claudial, você pode me dar um exemplo melhor sobre esse tecido epitelial avascular? Posso. Quando as pessoas, principalmente vocês, meninas, mulheres, vão no salão, por exemplo, fazer o quê? As unhas. Quando vocês vão fazer as unhas, a moça ela fica tirando lá aquela cutícula. E não dói e nem sai sangue. Por quê? Porque o que ela está tirando ali apenas é tecido epitelial. Se ela estiver fazendo as suas unhas e fazer aquele famoso bife que chamam, quando sai um pouco de sangue e tal, e dói bem muito, é porque ela atravessou o tecido epitelial. Ela chegou no tecido conjuntivo. As cutículas são apenas excesso de tecido epitelial que são retirados para deixar a unha mais sensível, mais bonita, tal, aquela coisa toda. Atravessou tecido conjuntivo. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Bom, eu já sei, tá, que o meu tecido conjuntivo, ele é vascular, ele tem vaso sanguíneo. Já sei qual é o processo de nutrição do tecido epitelial, que é por difusão. Show de bola. Porém, eu preciso saber a origem do meu tecido epitelial. Bom, a partir do momento que ocorre a fecundação, o espermatozoide se junta com o óvulo, pelo menos vamos falar óvulo, tá? O nome certo é ovócito, mas vamos falar óvulo mesmo, tá? Todo mundo entende, sem problema nenhum. A partir do momento que o espermatozoide, ele fecunda o óvulo, começa a haver uma série de divisões celulares ali, galera. E nessas divisões celulares, mais lá na frente, vão se formar 3 tipos de folhetos embrionários que vai formar todas as nossas células, todos os nossos tecidos. Esses folhetos, eles são chamados de ectoderme, mesoderme e endoderme. Pois bem, o tecido epitelial, ele é originado a partir desses 3 folhetos. É o único tecido que nós temos no corpo que é formado pelos 3 tipos de folhetos diferentes. No caso da ectoderme, nós temos a nossa epiderme. A nossa epiderme é o tecido epitelial que vai revestir a nossa pele. O tecido epitelial, ele sempre vai ser de revestimento ou glandular. Já já a gente fala disso. Temos a epiderme. No caso da mesoderme, tá? Existe um tecido, tá? Que reveste internamente nossos vasos sanguíneos. Esse tecido é chamado de endotélio. A gente vai encontrar ele nos nossos vasos. Pode ser vaso sanguíneo ou vaso linfático. Endotélio vai revestir internamente. E em termos de endoderme, a gente vai ter o revestimento do nosso intestino. Endoderme, tá certo? Então, basicamente, o tecido epitelial ele sempre vai revestir alguma coisa, seja por fora, tá, do nosso corpo, seja por fora dos nossos órgãos e até mesmo internamente deles. Tranquilo? Beleza. E para terminar esta parte, a gente vai para as funções. A função, por exemplo, que o tecido epitelial tem no nosso corpo é a de proteção. A epiderme, por exemplo, que eu citei agora há pouco, tem isso. Tem essa função de proteger a nossa pele. Porque esse tecido epitelial ele é feito de várias camadas. Quanto mais camadas de tecido houver, maior vai ser a proteção que ele vai desempenhar no corpo. Tranquilo? No caso de absorção, ora,
Aí eu falei também agora há pouco sobre o intestino delgado. O nosso intestino delgado, ele é formado, ao invés, diferentemente da nossa epiderme, lá em cima da nossa pele, o intestino delgado ele não tem várias camadas de célula. O revestimento interno do nosso intestino delgado é feito por apenas uma, no máximo duas camadas de células aí. Por quê? Porque ele vai absorver os nutrientes que foram digeridos. Absorver, assimilar tudo aquilo que veio da digestão. Então, ó, o tecido epitelial ele também tem essa função de absorver. E a terceira e última função é a de secretar, que é onde a gente vê as glândulas exócrinas e endócrinas, coisa que eu vou falar para você daqui a pouquinho nessa aula, beleza? Vou dar um espaço aí para tu dar aquele print em massa e a gente volta já já. Bom pessoal, eu tinha dito a vocês que o tecido epitelial ele pode se classificar com relação a dois tipos, ou o tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. No caso do tecido epitelial de revestimento, a classificação dele vai se dar através de dois pontos principais. O primeiro, com relação ao número de camadas que esse tecido apresenta, e outro com relação à forma das células, tá ok? Vem comigo aqui, observe bem. Com relação ao número de camadas, temos esse tecido aqui. Essa linha verde, ela representa aqui no caso a lâmina basal, que a gente falou agora há pouco, que vai servir para dar passagem de nutrientes e oxigênio, do conjuntivo para o epitelial. Ok, o que a gente tem em rosa é o tecido epitelial. Observe bem que eu só tenho uma camada de células aí. Por isso o tecido epitelial aqui nesse caso ele é chamado de simples. Se no caso você tiver mais de uma camada, ele deixa de se chamar de simples e passa a se chamar estratificado. Observe bem. De novo, tecido conjuntivo, a partezinha verde, a lâmina basal, e o que você tem acima dessa lâmina é o tecido epitelial. Nesse caso aqui, dá para perceber com clareza que eu tenho várias células, uma em cima da outra. No caso da figura, 3 camadas. É necessário ter 3 camadas? Não. 4, 5, 6, 10, 15, pouco importa. O que importa é que se tiver mais de uma camada, o tecido, no caso, ele é estratificado. E muita gente confunde o pseudoestratificado com o estratificado, que é o que eu vou falar agora, saiba por quê. No caso do pseudoestratificado, a gente observa um núcleo em cima do outro também, tá? Feito a gente observa aqui, no estratificado. Tá, Ladel? E qual a diferença do pseudo para o estratificado? Presta bem atenção. Eu vou ter aqui um exemplo de duas células. A célula número 1 tocando no segmento de reta A e a célula número 2 tocando no segmento de reta B. Se essas células elas estivessem tocando ao mesmo tempo, todas duas, tanto no A quanto no B, você teria uma célula ao lado da outra. Mas aqui é bem claro que você tem uma célula em cima da outra. Uma célula em cima da outra. Porque uma toca o segmento A e a outra toca o segmento B. No caso desse exemplo aqui, observe a célula 1 e a célula 2. Veja que ambas, tanto a 1 quanto a 2, ela bate no segmento A e no segmento B. A célula 1 está batendo nos dois segmentos. A célula 2 também está batendo no segmento A e no segmento B. Então, nesse caso aí, você não tem uma célula em cima da outra, você tem uma célula ao lado da outra. Mas quando você olha no microscópio óptico comum, você vê um núcleo em cima do outro. Então, automaticamente vai se deduzir que tem uma célula ao lado da outra. O epitélio pseudoestratificado, devido à forma que ele apresenta, faz parecer que tem uma célula em cima da outra. Não é verdade. Tem uma ao lado da outra. Parece estratificado, mas não é. Ok? A gente encontra muito desse epitélio com a presença de uns cíliozinhos em cima dele. Cílios. Esses cílios estão presentes, por exemplo, esse tipo de tecido está presente na nossa mucosa nasal, cuja função desses cílios é reter a impureza do ar que a gente respira. O outro ponto de processo para a classificação do tecido epitelial é quanto à forma da célula. E a célula ela pode ser esses 3 tipos aqui basicamente, pessoal. Ou ela é cúbica, se ela for quadradinha, tá? Se ela for alongada, mais esticadona, lá ela vai ser chamada de cilíndrica ou prismática. E se ela tiver a forma achatada, pavimentosa, lembrando um pavimento de rua, de calçada, de chão, tá? Mais achatado. Tranquilo? Beleza? Tem um detalhe aí.
Porque nós temos, além desses 3 tipos, nós temos o terceiro tipo de epitélio, que é o epitélio de transição. Esse epitélio de transição a gente encontra na bexiga urinária. O que caracteriza ele é que a célula ela não vai ter uma forma definida. Se sua bexiga, por exemplo, estiver cheia, a célula tem um formato. Se sua bexiga estiver seca, a célula vai ter outro formato. Então, fica claro, o epitélio de transição ele não tem uma forma definida. Eu coloquei aqui para a gente entender melhor alguns exemplos de como podem ser classificados esses tecidos. Por exemplo, se for para proteção, será que o epitélio ele seria simples ou estratificado? Estratificado. Quanto mais camadas tiver, maior vai ser a proteção. A nossa epiderme, por exemplo, tem um tecido epitelial estratificado, pavimentoso. Sempre o número de camadas e depois o número de células. Com relação à passagem de substâncias, seria aí no caso uma absorção. E com a absorção eu não posso ter várias camadas de células, sim apenas uma. O nosso tecido epitelial, com relação à passagem de substâncias que a gente encontra no intestino delgado, por exemplo, você come os alimentos e tal, faz toda a digestão dele e depois esses alimentos precisam ser absorvidos. Para que esses alimentos eles sejam absorvidos, na verdade, lá no teu intestino delgado, a gente vai precisar de células do tipo epitelial simples ou estratificada? Epitelial simples. É nesse epitelial simples que os alimentos eles vão ser absorvidos. E qual vai ser o tipo de tecido? Simples, prismático ou cilíndrico. Tem lá no nosso epitélio, no nosso intestino delgado. E aqui no caso, a mucosa nasal, que eu falei muito bem sobre o pseudo-estratificado ciliado. Ok? Vou deixar você tirar aquele print e a gente termina daqui a pouquinho com o epitélio glandular. No caso do epitelial glandular, temos que ter em mente que todos eles têm também a mesma origem. Observem bem, a origem do epitélio glandular, tá? Ele ocorre por uma proliferação, uma proliferação do tecido epitelial de revestimento. Isso aqui é um R, tá galera? Revestimento. É porque minha iluminação aqui não é muito dessas coisas, mas enfim. Mas o que importa é que você está entendendo, tá? Tecido epitelial de revestimento. Está aqui ele, ó, o epitélio de revestimento, tá? Ele começa a proliferar essas células. E essas células, pessoal, aos poucos, elas vão o quê? Se invaginando para que tipo de tecido? Conjuntivo. E você sabe muito bem que o tecido conjuntivo é o que está embaixo do epitelial. Então, nesse caso aqui, as células elas vão se proliferando e vão se invaginando para o interior do tecido conjuntivo. É aí que pode haver uma diferenciação. Se essas células elas se permanecerem unidas com estas aqui de cima, vão terminar formando um ducto. Tá vendo aí? Um ducto. Esse ducto, que vai dar comunicação com o meio externo, forma essa glândula chamada de exócrina, onde o produto de secreção, glândulas liberam secreção, onde o produto de secreção é lançado para fora do corpo ou para uma cavidade. Para você entender melhor, eu costumo dizer que a glândula exócrina, ela libera para fora do sangue, porque tem outra glândula que libera para dentro do sangue. No caso aqui, ó, é a endócrina. Olha lá. Muito bem, então vê só, fora do corpo, fora da cavidade do corpo, fora do sangue, exócrina, existe um ducto. Um exemplo é a glândula lacrimal. A glândula lacrimal é uma glândula exócrina. Quer ver outra? A glândula salivar. A sua saliva não é lançada dentro do sangue. A sua saliva é lançada dentro da sua cavidade bucal. Então a glândula salivar, assim como a lacrimal, é uma glândula exócrina. Outro tipo, glândula sudorípara, a que produz o suor, também é lançada para fora do corpo. Essas secreções, muitas vezes, ou melhor, em todas as vezes, são produtos úteis ao corpo, diferentemente de excreção. Tá ok, galera? Vamos prestar bem direitinho nisso aí. Bom, enquanto que, se houver uma diferenciação dessas glândulas, ao ponto de se desligarem da camada epitelial lá de cima, eu vou formar glândulas internas
E essas glândulas elas vão receber o auxíliozinho posterior de vasos sanguíneos. Esse é o caso de glândula endócrina, onde a secreção produzida por essa glândula é lançada diretamente no vaso sanguíneo, tá certo? Então a diferença é justamente essa. Se foi para fora do corpo através de um ducto, a glândula é exócrina. Se a secreção for liberada para o interior, para dentro do sangue, a glândula ela é endócrina. Exemplo de glândula endócrina: hipófise é uma glândula endócrina, a nossa tireoide é uma glândula endócrina, os produtos as secreções produzidas por essas glândulas são lançadas diretamente na circulação sanguínea. Existe outra glândula, galera, que eu não coloquei aqui, vou colocar agora, é um OBS que eu vou botar, é a glândula mista. Essa glândula, ela é ao mesmo tempo endo e exócrina. Tenho como exemplo aí o nosso amigo pâncreas. O pâncreas, ele é uma glândula mista. Por quê? Porque o pâncreas, por exemplo, ele produz o suco pancreático. Esse suco pancreático é lançado dentro da cavidade intestinal. Beleza? Lá no duodeno. Enquanto que o pâncreas também tem umas células especiais chamadas de células beta, e essas células beta produzem o hormônio insulina. Nesse caso, por ser um hormônio, é lançado diretamente na circulação. Ok? Então, glândula mista, no caso o pâncreas, pela produção de insulina lançada diretamente no sangue, e suco pancreático, que é lançado dentro do intestino delgado, mais precisamente no duodeno, a primeira porção do intestino delgado. Tranquilo? Falta só a gente saber quanto ao tipo de secreção, né, que essas glândulas liberam, no caso das glândulas exócrinas, e eu falo agora mesmo para você. Mas antes, não esquece de tirar teu print. E por fim, com relação às glândulas exócrinas, precisamos saber a forma que elas secretam, a forma de secreção que elas têm, ou melhor, a forma de secretar essas substâncias. Beleza? Essas secreções. Vê, presta atenção aqui. A gente tem um caso da glândula exócrina que ela apenas libera a secreção, tá? Vou dar um exemplo aqui, que são as glândulas lacrimais, por exemplo. Tá? Essas glândulas elas são chamadas de glândulas merócrinas. Em biologia, merócrina quer dizer que não aconteceu absolutamente nada. Em biologia, a palavra meros quer dizer intacto. Ou seja, essas células elas não sofreram nenhuma alteração. Quer dizer, então, Ladeu, que vai ter alteração por outras células, outras glândulas? Sim. No caso da glândula merócrina, não. Ela libera apenas o produto de secreção, e eu tenho como exemplo as glândulas lacrimais. Já no caso de glândulas conhecida como apócrina, em biologia, a palavra apo quer dizer mudança. Então ela vai estar lá naquele intermediário entre não liberar quase nada e liberar quase tudo, porque a glândula apócrina, ela libera partes da sua célula junto com a secreção. Eu tenho como exemplo aqui as glândulas mamárias. As glândulas mamárias, além de liberar o leite, parte dessas células estão indo junto, né, com esse leite. Parte dessas glândulas estão indo junto. Tranquilo? E por fim a gente tem a glândula holócrina. A palavra holos quer dizer total, ou seja, toda a célula é liberada. Eu tenho como exemplo aqui a glândula sebácea. Nesse tipo de glândula existe a morte da célula. Por quê? Porque toda a célula foi liberada junta. Toda a célula foi liberada junto com a secreção. Ok? A secreção em si é toda a célula. Glândula sebácea é um tipo de glândula holócrina. Então, revisando para você não esquecer mais, fera. Merócrina libera apenas a secreção. Eu tenho um exemplo de glândula lacrimal. Apócrina, parte da célula é o produto da secreção, glândulas mamárias. E glândula holócrina, onde toda a célula é o produto de secreção. Consequentemente, existe a morte dessa glândula aí.
nós temos o caso aí de glândula sebácea. Beleza, fera? Essa foi a nossa aula sobre tecido epitelial. Não perde a próxima, que vai ser sobre pele e depois tecido conjuntivo. Eu te aguardo até lá. Qualquer dúvida, qualquer informação, qualquer tipo de comentário, manda pra lá. Ativa o sininho e se inscreve no canal. Não se esquece. Valeu e a gente se vê. Até a próxima.